Boa tarde aí a todos. Vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, tá bom, gente? Bom, todo mundo aí abrindo o material de vocês, né? Tanto em casa quanto aqui fisicamente, né? A gente vai trabalhar hoje com a aula 5 em especial, tá bom? Então prestem muita atenção. Importante eu ressaltar aí, nessas primeiras aulas, que o nosso conteúdo é gravado e disponibilizado lá na sala Google para que vocês possam consultar quantas vezes vocês quiserem aí, tá bom? Então, aula 5, página 39. Como o tema de hoje, gente... Como o tema de hoje... Como o tema de hoje aí, galera... O pessoal tá entrando aí. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Alan. Como o tema de hoje, galera, a gente vai trabalhar aí com a parte de começando a aplicar transições, tá? A gente vai começar a dar vida para a apresentação. A gente vai começar a dar movimento aí. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o aplicativo, né? Abrir o PowerPoint. Deixa eu mudar aqui minha telinha para vocês também enxergarem. Vamos lá, galera, presta atenção. Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje, presta atenção, gente. O conteúdo da nossa aula de hoje envolve a questão de transição, tá? Então a gente vai conhecer e vai ver que a transição, ela para tirar essa coisa estática da apresentação e começar a dar algo um pouco mais dinâmico pra gente, certo? Como tema de exercício de aula, a gente vai trabalhar com profissões. Profissões. Tá bom? Então lembrando aqui que no primeiro slide, sempre a gente coloca o tema do exercício. E aí a gente completa aí com o nome, a turma, né? A turma de vocês. A gente pode colocar a data aí também. Legal. E aí, eu insiro um novo slide para poder começar a trabalhar com conteúdo. Então aí o que vocês vão fazer? Né? O que a gente tem que fazer? Primeiramente você tem que ter em mente, pensar aí em 10 profissões que você gostaria de exercer. Né? A gente não sabe, né? O que vai acontecer daqui para frente. Então 10 profissões, 10 áreas que vocês podem e gostariam de estar atuando aí. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, administrador. Né? Administrador. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre essa profissão. Joga lá no Google, né? O que é administrador. Certo? Vai copiar o texto. Vai copiar o textinho lá básico. A gente vai diminuir aí a caixa onde fica o texto localizado. E vamos pegar uma imagem. Vamos pegar uma imagem aí que retrate copiar a imagem. Tá bom? E aí a gente vai aplicar as formatações que vocês já estão acostumados, que a gente já viu aí durante as aulas, tá? Então eu vou ser meio preguiçoso aqui. Vou pegar um designer. Feio esse, hein? Vou pegar um outro aqui. Peguei aqui um tema.
Vou trabalhar um pouquinho aqui. Legal. Isso daqui a gente vai fazer 10 vezes. Vocês vão pensar em 10 profissões. Então aqui a gente está como administrador. Vou pegar mais uma aqui. Professor. Pegar uma imagem aqui legal. Certo. Então tá aqui. Tá? Coloquei um designer. Lembrando que para pôr o designer, a gente precisa vir aqui na guia designer, certo? Fui lá na internet para pegar os temas, as imagens e os textos, né? A gente não tem que ficar digitando. E agora que vai entrar o X da questão. Quando a gente trabalha com a apresentação, a gente pode executar essa apresentação, tá? A gente pode executar essa apresentação apertando o F5 no teclado. Apertando o F5 no teclado ou por aqui, ó. Executar a apresentação. Já vou explicar, tá? Até então a gente está trabalhando, criando a apresentação. Essa apresentação em algum momento ela vai ter que ser executada. A gente vai ter que apresentar ela em algum momento. Então, para executar ela, ou você aperta a tecla F5 no teclado, ou você aperta aqui. Tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui pelo teclado. No teclado, é que aqui eu não tenho, nesse teclado virtual eu não tenho aqui a tecla F5. Mas no tecladinho do teclado, né, na parte superior, tem lá do F1 até o F12, tá bom? Se a gente apertar o F5, certo, gente? Se a gente apertar o F5, o que vai acontecer? A apresentação ela vai expandir, não vai mais aparecer a estrutura, a tela do PowerPoint, e ela vai estar em modo de exibição, tá? E aí aqui nós colocaríamos em prática todas as técnicas que vocês ainda vão aprender de oratória e apresentação em público, tá bom? Só que quando eu estou aqui no primeiro slide, para eu mudar para o slide seguinte, ou eu aperto Enter, ou eu clico no mouse, tanto faz. Qualquer tecla que você apertar no seu teclado, ele vai mudar. Tá vendo? Foi para a primeira profissão que eu coloquei, foi para a segunda profissão que eu coloquei. Aqui eu não coloquei nada ainda e terminou a apresentação, tá? Vocês viram que ele estava parado, meio sem graça? Você passa por um, passa para o outro. O único efeito que tem até o momento é a orientação das imagens. Que uma está na direita, outra está na esquerda. Então a gente vai brincar com isso. A gente vai fazer com que a apresentação ganhe um pouquinho mais de vida. Certo? Então vamos lá. Só tirando a dúvida do Thiago, são 10 profissões, tá, Thiago? Você vai fazer aí sobre 10 profissões aí. Então vamos lá. Como que eu vou trabalhar com a transição? Aqui no PowerPoint, a gente tem uma guia chamada Transições e nós temos uma guia chamada Animações. Essas duas guias, meio que elas vão trabalhar em conjunto, tá? Porque a transição, ela vai colocar um efeito no slide. Ela vai colocar um efeito na folha do slide. A animação a gente vai utilizar para poder animar o conteúdo que foi colocado dentro da imagem. Então a gente vai animar uma imagem que foi colocada,
gente vai animar o texto, né? Então a gente vai poder trabalhar e vamos trabalhar de forma simultânea. Mas por enquanto a gente vai ver essa guia transição. Então aqui na guia transição, acabo de clicar aqui na guia transição, ela está ativa. Percebam que eu tenho o primeiro item aqui, que ele está retratando transição, né, para o slide, certo? O que é a transição? É a movimentação de um slide para o outro. Então o que você tem que fazer primeiro? Primeiramente, você seleciona o slide. Então o que é selecionar? É você clicar nele. Você clicar nele, ele já está selecionado, ele já está ativo. Então você vai clicar nele e aqui você vai escolher o efeito que você quer colocar, tá? Então a gente tem umas coisas dos mais simples até um pouco mais elaborado. Então, ó, tá vendo? A folhinha se movimentou, viu? Aí eu tenho aqui o piscar. Eu tenho aqui barras. Então, primeiro item que a gente coloca é a transição. Então, isso vai ser colocado em cada slide, tá, gente? Em cada slide que você colocar, ele vai colocar esse efeito. Então, você vai poder escolher. Você vai clicando e vendo qual é o que mais você gostou. Certo? Clica no slide, vai lá e escolhe um outro efeito. Vai lá, clica no slide e escolhe o efeito. Tá? Certo? Então a gente coloca primeiramente o efeito. Quando você começa a trabalhar com efeito, com animação, vocês vão perceber que do lado do slide ele vai te dar essa estrelinha. Essa estrelinha indica que ali existe uma animação, que ali existe um efeito. No nosso caso, esse primeiro efeito ele está relacionado à transição. Quando a gente executar a apresentação e for apertando o Enter, ele vai mostrando as transições que você optou em colocar no seu slide. É legal sempre trabalhar em forma alternada. Para cada slide você põe um efeito, justamente para não cair naquela questão de ficar algo meio monótono, né? Algo meio chato. Então, aqui a gente trabalhou inicialmente com o efeito. Para você visualizar, você não precisa exatamente apertar o F5. Você pode clicar aqui, ó, no botão visualizar, tá? Que aí você vai poder visualizar e testar os efeitos que foram colocados. Você clica aqui e visualizar. Mas a coisa ela não para por aí, porque a gente tem aqui ainda essa parte. Certo? Essa partezinha aqui. O que nessa parte a gente vai poder fazer? Por enquanto, a gente está executando a apresentação de forma mecânica, apertando o Enter ou mexendo no teclado. Aqui nessa parte que está selecionada, a gente vai trabalhar com a automatização da apresentação. O que isso quer dizer? Ela vai poder funcionar de forma sozinho. A gente não vai precisar apertar o Enter. Ela vai trocar após um tempo, ela vai ir trocando. Porém, gente, é importante eu ressaltar. Em uma apresentação real, que você montou o conteúdo, você tem uma plateia para poder explicar o conteúdo que ali está, a gente não coloca o tempo. Tá? Por quê? Porque enquanto você está explicando uma coisa, está tirando dúvida, ele está mudando sozinho. E aí não fica legal. Tá? Então, em uma situação real, a gente não coloca esse tempo. Tá? Agora, na nossa aula, em atividades que a gente vai estar fazendo, pode colocar, mas esse tempo ele precisa respeitar o tempo da leitura. O quanto tempo você leva para poder ler o conteúdo que ali está. Certo?
Então vocês vão poder trabalhar aí com base numa média de 30 segundos, né? Que é mais ou menos, porque como o texto é curto, dá tempo de você fazer a leitura. Então, aqui ó, eu posso colocar som. Quando ele trocar, a apresentação vai fazer um som. Tanto o pessoal que está online, quanto o pessoal que está aqui presente, se eu colocar o som, não vai conseguir ouvir. Tá? Uma porque eu estou com o headset aqui conectado, só eu vou ouvir, vocês não vão conseguir ouvir ali. Mas você pode escolher um som. Então aí tem diversos sons, aplauso, som de bomba, som de sinos. Então na hora que mudar o slide, ele vem uma musiquinha, vem um som aleatório, tá? Então a gente tem aqui a duração do slide. Se você quiser o tempo padrão para todo mundo, você clica em aplicar todos. Só que quando você clica em aplicar todos, o efeito que você escolheu também fica igual em todo mundo, certo? Então se você quiser aplicar o tempo igual para todo mundo, escolhe o tempo, aplica para todo mundo. Aí você sai clicando e alterando o efeito da transição, tá bom? Então aqui a gente tem a duração, né? Então aqui a gente tem a duração do efeito e aqui a gente tem a duração do tempo que ele vai levar para mudar de um slide para o outro. E você tem aqui a opção de clicar com o mouse e você tem a opção de iniciar após o tempo que você quer. Então eu vou colocar aqui, vou colocar 10 segundos, que é um tempo razoável. Vou pegar aqui, ó, vou colocar 10 segundos em cada um. Só para a gente poder visualizar isso em aula. Tá bom? 10 segundos. 10 segundos aí. Certo? Então aqui a gente ativa a opção para iniciar automático. Aqui é a duração do efeito. Quando a gente apertar o F5 lá, executar a apresentação, a cada 10 segundos ele vai trocar o slide aí. Viram? Cada 10 segundos ele vai trocando aí o slide de forma automática e você não precisa ficar apertando nada ali. Nem no teclado, nem no mouse. Certo? Então algo que estava parado, estava catatônico, né? Estava parado, a gente vai começar a manipular, a brincar com ele aí. Certo? Pessoal aqui, alguma dúvida? Pessoal aí no Discord, alguma dúvida? Tem perguntas aí, galera, para fazer até aí? Nenhuma? Certo. Agora vamos ver aí. Bom, na grande parte aí, todo mundo gosta de ouvir música, geralmente acaba utilizando mais o YouTube, dependendo do local que você está, para você poder fazer. A transição você consegue fazer pelo celular, Carlos, tá bom? A transição você consegue de modo prático. Só que aqui a gente tem um recurso, tá bom? Caso você queira colocar a transição e você, por exemplo, você quer montar um clipe. Você quer montar um clipe, você quer pôr uma música de fundo. Eu vou ensinar vocês a colocar uma música de fundo, né? Mais pra frente. E você tem a possibilidade aqui também, de acordo com... Vai pegar uma música em inglês. E você quer que apareça a tradução dessa música. Conforme a pessoa vai cantando, vai aparecendo a letra da música. Aqui a gente tem um recurso, tá bom? A gente tem um recurso aqui que ele, quando você aperta, ele grava o tempo. Então em cada slide ele vai gravando o tempo
que você quer que ele mude de slide para slide. Tá bom? Então aqui, por enquanto, a gente veio de forma manual, vindo aqui e colocando o tempo aqui de forma manual, certo? Mas a gente vai fazer uma atividade em sala de aula aí, que vocês vão pegar uma música, certo? Então, vão providenciando fone de ouvido, tá? Para poder usar nos computadores, cada um com seu fone de ouvido, para as próximas aulas aí. Porque nas próximas aulas a gente vai ter que começar a usar o fone de ouvido para alguns recursos, tá? Principalmente recurso de áudio, tudo bem? Então a gente vai poder trabalhar, vai poder brincar aqui com a nossa transição de slide, e eu posso criar, por exemplo, algo para pôr no YouTube, aparecendo a tradução da letra, ou aparecendo a letra da música, alguma coisa do gênero, através de um recurso que ele tem aí, para ele poder gravar o tempo que você quer que ele mude. Então, em vez de você digitar aqui de forma manual, ele vai mudando, ele vai gravando de acordo com o tempo que você deseja. Então, sobre a transição é isso. Alguém quer perguntar algo? Fácil, né? Agora a gente vai vir aqui para a parte de animação. Tá bom? Para a parte de animação aí. Essa parte de animação, ela vai envolver aí a animação do conteúdo. A gente vai animar da vida para o conteúdo. Então a gente animou o slide, que é a folha. Agora a gente vai animar o conteúdo. Então como que funciona? Você vai clicar no conteúdo e vai vir na guia a animação. Após você clicar no conteúdo, você vai ver que ele vai ativar algumas ferramentas que vão ficar desativadas enquanto você não clicar no texto ou não clicar na imagem. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho o título. Eu tenho algumas animações. Elas são divididas em categorias. Quais são as principais? Entrada, ênfase e a de saída. Entrada, ênfase, saída e caminho. Tá? Esses são as animações, as guias, né? Os tipos de animações que a gente pode colocar. O que a gente define como entrada? Entrada, apareceu o slide, o que vai aparecer depois da transição? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, surgir. Então o que aconteceu? Eu coloquei aqui a apresentação, primeiro veio a transição. Depois da transição vem a animação. Tá? Como ele está de forma automática, ele vai mudando sozinho. Certo? Quando você coloca a animação, essa animação ela é demarcada. Existe uma sequência na animação. Então qual foi o primeiro que eu coloquei? Eu coloquei aqui no título. E qual foi as demais que eu coloquei? Foi aqui onde está a turma, a data e o nome. Tá? Aí isso permite a gente trabalhar com o painel. A gente não vai mexer com esse painel ainda, mas é importante você saber. Quando você clicar no painel, todos os efeitos que você colocou, eles vão aparecer aqui nesse painel. Tá? É o chamado painel de animação. Então aqui a gente vai brincar com esse painel, fazendo umas brincadeiras. Então é importante a gente saber que existe ele. O que é isso daqui? Isso daqui é o tempo do efeito. O quanto cada efeito ele vai levar no tempo, na animação, na transição. Então a gente vai clicar, seleciona, clica aqui no texto e escolhe aqui um efeito de entrada. Certo? Ó, vou colocar na imagem também. Então, olha como está ficando, ó. Testar. Vocês estão percebendo que aqui ele aparece uma linha quando eu testo? Ó.
Ele aparece uma linha aqui dos efeitos, certo? Então a gente vai clicando. Aqui no caso eu estou trabalhando com o efeito de entrada. Vamos lá. Tá certo? Nada impede, gente, que na sua criação, além do efeito de entrada, você possa trabalhar com outros efeitos juntos. Então, por exemplo, caso você queira colocar mais de um efeito na mesma área, depois que você colocou o primeiro efeito, você precisa clicar aqui, ó, em adicionar animação. Tá? Em adicionar animação. Aqui em adicionar animação, você vai encontrar as mesmas guias. Só que eu já coloquei efeito de entrada. Então eu posso colocar aqui um efeito de ênfase. O que o efeito de ênfase vai fazer? Primeiro os de entrada, né? E aí o de ênfase ele vai destacar, né? Como o nome já fala, vai enfatizar um tópico. Então você pode colocar 2 ou 3 ao mesmo tempo. Depois que você colocou o efeito e você quer adicionar outros, vou pegar aqui o de saída agora, ó, tá vendo? Vou colocar aqui efeitos de saída. Colocando aqui o efeito de saída. Percebam que ele vai adicionando aqui outras numerações. Sempre respeitando a sequência que você colocou. E aqui no painel você tem lá os efeitos, ó, que foram colocados naquele slide. Então vamos lá, ó. O efeito de entrada, né, a animação de entrada e a animação de saída. Certo? Eu acho que aqui eu não coloquei saída, né? Esse 6 aqui e esse 4 aqui, eles foram de entrada. Acho que eu apertei errado aqui na hora. Saída. Aí, agora tá certo. Agora foi. Efeito de entrada, depois os efeitos de saída. Tá bom? Coloquei de entrada 2 efeitos de entrada. Certo? Então a animação. Quando você trabalha com a animação, você também tem aqui o painel. Que você quer a duração, você quer quanto tempo que ele fique. Certo? Você quer que haja algum atraso. Aqui, ó, ao clicar, caso você queira alterar para que ele só funcione ao clicar ao mouse. Então a gente tem aqui algumas propriedades. A gente vai brincar e vai manipular essa ferramenta de uma forma um pouco mais aprofundada com uma atividade que a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai brincar com esses itenzinhos aqui, certo? Dúvidas aí, gente? Perguntas? Que isso, mulher? Música das Arábias. Querem perguntar alguma coisa, gente? Sobre o tema da aula de hoje, a questão da transição. Alguma pergunta? Não? Então, pessoal online aí, alguma pergunta sobre a transição? Pessoal online, alguma pergunta? Tem 3 pessoas aí que não entrou no ao vivo, hein? Não tá vendo a minha tela, hein? Querem perguntar alguma coisa, galera do online? Então é isso aí que a gente viu como hoje, tá, gente?